Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial e quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, o objetivo da nossa aula hoje é descrever todo o significado dessa revolução, o que ela representou na mudança da relação do trabalho, o surgimento do sistema fabril e quais foram as consequências desse movimento. Então, qual que é a origem, né? A partir da metade do século XVIII, todo o processo de diferentes transformações começaram a ocorrer na economia inglesa. A principal dela foi a aceleração do crescimento da produção. Esse processo fez com que, dentre os elementos que marcam todo esse período, a gente pode identificar a ferramenta, o uso da ferramenta pela máquina. A gente pode destacar todo o processo de produção de máquinas de fiar, né, que eram os teares hidráulicos. A gente pode falar de todo o processo de desenvolvimento na força humana pela energia hidráulica e do vapor, né, pela força motriz. Então a gente vai destacar uma série de coisas que vão fazendo com que boa parte de tudo isso que foi se desenvolvendo na Inglaterra com a primeira Revolução Industrial tenha reflexo hoje no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, todo o sistema doméstico que existia na produção passou para ter um sistema nas fábricas. Essa produção passou a ser realizada no local destinado para tal atividade, não mais nas casas das pessoas e de modo artesanal. Apesar de impressionante quanto às inovações tecnológicas e as invenções do período, a Revolução Industrial não foi somente um processo tecnológico. Ela marcou o surgimento de uma nova forma de organização do trabalho e no sistema fabril. Vale a gente destacar também quais foram esses fatores que favoreceram o pioneirismo da Inglaterra. Em primeiro lugar, a gente tem o acúmulo de capital, né, no comércio, e a Revolução Industrial, que aplicou grandes investimentos no processo fabril da Inglaterra. Quando a gente fala nessa questão do sistema fabril na Inglaterra, a gente vai ter toda a burguesia comercial inglesa que conseguiu acumular quantias consideráveis de capital, e esse acúmulo foi viabilizando toda uma precocidade de uma revolução burguesa. Essa revolução inglesa ela vai ocorrer no século XVII, na Revolução Puritana e Gloriosa, que tinha como objetivo, né, a precocidade de todo um processo industrial, de toda uma conquista. Essa disponibilidade de trabalho, né, dos trabalhadores empobrecidos foi essencial para viabilizar todo o processo industrial na Inglaterra. Pois, com a Revolução Puritana, com o regime parlamentar comprometido com o enriquecimento da burguesia, os trabalhadores passaram a não ter vez. Então, os trabalhadores ficaram basicamente deixados para escanteio. E o que foi o cercamento, né? O cercamento era a forma no que os nobres ingleses passaram a avançar nas terras comunais. Então eles ficaram explorando coletivamente e essas terras tornaram-se propriedade privada. O resultado desse processo foram o aburguesamento de parte de toda a aristocracia, criando-se todo um sistema que desde o período medieval, a criação do sistema fabril, fez com que os trabalhadores, que era proprietário de todos os seus equipamentos e ferramentas, começassem a vender a sua mão de obra. Dessa forma, ao longo de todo o século XVIII, comerciantes ingleses interessados
em minimizar todo o processo de negociação, foram substituindo a mão de obra única pela coletiva e impulsionando cada vez mais através de máquinas e o processo de manufatura o trabalho, que era realizado diante de supervisão de um proprietário e de pessoas que tinham a função exatamente de vigiar os operários. E dessa forma, muitos acreditavam que as tarefas necessárias para produzir determinados produtos estava sempre vinculado ao ganho. Então o economista Adam Smith, ele descreve a manufatura do alfinete, falando: não importa se como, o que eles faziam, o que importa era tudo aquilo que eles iam desenvolvendo. E qual foi a consequência, né, dessa revolução? Um enorme aumento na produtividade, a divisão do trabalho, toda a introdução de máquinas que permitiu os proprietários e fabricantes que vendessem seus produtos por preços cada vez mais baixos. Fizeram do outro lado a questão oposta, que é o espectro social, que cada vez ficou o proletário mais dependente da burguesia. Dessa forma fez com que as tensões decorrentes de novas e violentas formas de exploração, e dessa forma de busca vai surgir todo o processo de imperialismo que veremos logo mais à frente.